Escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria, particularmente para mim, retornar a esta querida comunidade de Santa Luzia, celebrando hoje o 7º dia da novena desta gloriosa santa, que, graças a Deus, também desde criança, nós já temos um negócio, Santa Luzia e eu. Na minha paróquia de origem, tem uma comunidade também dedicada a Santa Luzia, então a nossa história já é longa. E quando o Padre Márcio me convidou para estar aqui, ele disse: você, sendo padre ou não, vai celebrar na novena de Santa Luzia. E não tive como recusar, mas realmente é uma grande alegria estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus pela vida dos seus santos. E a partir da palavra de Deus que nós ouvimos neste 2º domingo do Advento, este tempo santo em que nós estamos preparando os nossos corações para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, vamos, a partir de uma pequena reflexão, buscar encontrar o exemplo de Santa Luzia a partir da palavra de Deus que nós ouvimos. Nós ouvimos, irmãos, no final do Evangelho, João Batista que afirma sobre o Messias que ele batizaria com o Espírito Santo. E em outra passagem semelhante a esta, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós celebramos a memória, as festas dos santos mártires, no dia próprio das suas festas, a igreja se reveste de vermelho. Não somente pela cor do sangue que estes nossos irmãos corajosamente derramaram por testemunhar a sua fé
em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também para simbolizar o fogo do Espírito Santo que animou de tal modo estes vencedores, porque assim eram chamados os mártires no início da igreja. A palavra mártir vem do grego, significa testemunha, alguém que dá um testemunho, um bom testemunho. Mas também os mártires eram chamados de vencedores. O martírio era considerado uma vitória pelos primeiros cristãos, ao contrário da concepção que nós podemos ter hoje, em que muitas vezes a morte parece ser uma derrota, parece ser um ponto final na história de alguém. Os primeiros cristãos consideravam não somente a morte, mas a morte pelo martírio como uma grande vitória, porque era a vitória de Deus na vida daquele que testemunhou até o fim a fé em Jesus Cristo. Também nós, amados irmãos e irmãs, somos chamados a conquistar esta vitória em nossas vidas, auxiliados com a graça de Deus, evidentemente, não é obra simplesmente nossa, não é um produto dos nossos méritos, da nossa realização, mas é obra de Deus em nós, assim como estes nossos irmãos venceram por obra de Deus, que lhes deu a graça da perseverança até o fim. Portanto, gostaria de refletir sobre aquilo que São João Batista diz, sobre este batismo no Espírito Santo que o Messias haveria de trazer para aqueles que nele acreditassem, como trouxe para os apóstolos, para os discípulos, como trouxe para uma multidão inumerável de homens e mulheres ao longo de toda a história da igreja, como trouxe para Santa Luzia este batismo no Espírito Santo, e como o Senhor tem para nós hoje, meus irmãos e irmãs. O que é uma vida de alguém que foi batizado por Jesus no Espírito Santo? O batismo no Espírito não é um 8º sacramento, nem está acima dos sacramentos, mas se insere no caminho dos discípulos de Jesus que acolheram a pregação da sua palavra e se dispuseram a trilhar este caminho com o Senhor mediante os meios que Jesus nos ofereceu, os meios sacramentais, ou seja, o batismo, o sacramento da confirmação, a Eucaristia, o sacramento da penitência, a confissão, o sacramento da unção dos enfermos, do matrimônio, da ordem, enfim. O batismo no Espírito se insere na ordem de todos os sacramentos, como o meio pelo qual o Senhor reaviva nos nossos corações a graça que nós recebemos nos sacramentos, a fim de que nós possamos viver como cristãos de fato. Nós recebemos de Deus a vida nova pelo sacramento do batismo, e o Senhor constantemente derrama sobre nós o seu Espírito Santo para que nós vivamos realmente como cristãos, para que o batismo que nós recebemos um dia não fique como um evento no nosso passado, mas para que as consequências daquele batismo que nós recebemos, ou seja, a adesão a Jesus Cristo e a renúncia a tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Lembram-se do sacramento do batismo? Nós renunciamos em primeiro lugar a tudo aquilo que está em oposição ao reino de Deus, ao pecado, ao demônio, e aderimos a Jesus Cristo pela fé, pela nossa profissão de fé. Então, o batismo no Espírito Santo faz com que as nossas promessas do batismo, as consequências do nosso batismo não fiquem como um evento
lá no tempo e na história, que nós nem sabemos o dia que foi, mas sabemos que aconteceu, porque tem um papel velho manchado lá em casa, do dia do nosso, atestando que nós somos batizados e porque nós conhecemos os nossos padrinhos, enfim. Não! O Senhor nos dá o seu Espírito Santo para que aquele evento, para que aquele dia em que o Senhor nos escolheu para participar do seu povo eleito, produza em nós hoje uma vida santa e piedosa, como nós ouvimos São Pedro dizer na segunda leitura. Portanto, meus irmãos, uma vida de um homem, de uma mulher, que busca seguir a Jesus Cristo, que foi por Ele batizado no Espírito Santo, não é senão uma vida santa e piedosa. E como é esta vida santa e piedosa? Uma vida santa e piedosa, meus irmãos, dentre as inúmeras definições que nós poderíamos dar com razão, a partir da palavra de Deus, uma destas definições nós a encontramos na primeira leitura que nós ouvimos, quando o profeta Isaías conclama o povo de Israel a preparar os caminhos do Senhor. Alguém batizado no Espírito Santo, alguém que leva uma vida santa e piedosa, é alguém que está constantemente na expectativa do Senhor. Não numa expectativa ociosa. São Paulo já disse isso na carta aos Tessalonicenses. Nós não estamos aguardando o Senhor voltar com a cara para cima, com a boca aberta e deixando de lado as nossas obrigações, os nossos deveres diários. Pelo contrário, a nossa fé em Jesus Cristo nos leva a realizar todos os nossos deveres diários, desde aqueles que parecem ser menos importantes até os mais superiores, com esta expectativa de Cristo, com este desejo de, na nossa vida cotidiana, nas coisas que nós temos de realizar todos os dias, seja na nossa casa, no trabalho, no serviço doméstico, no cuidado da nossa casa, da nossa família, seja no trabalho profissional, na empresa, no escritório, na fábrica, enfim, seja na escola, onde quer que nós nos encontremos, ali nós estamos numa expectativa, nós estamos desejando que o Senhor venha até nós, nós estamos nos preparando para ir ao seu encontro, nós estamos em todo tempo, em todo momento, preparando os nossos corações para receber o Senhor, preparando os nossos corações, tirando dele o orgulho, a vaidade, essas rivalidades que por vezes surgem na nossa vida e que nos colocam contra o outro, e que vão amontoando pedras nos caminhos do nosso coração e impedem a passagem do Senhor. Foi justamente isso que o profeta Isaías convidou o povo de Israel a fazer. Aplainai os caminhos do Senhor, endireitai as suas estradas, para que o Senhor, quando vier nos encontrar, possa passar por um caminho plano, seguro, sem pedras, um caminho onde Ele vai nos encontrar alegres, porque nós nos preparamos durante toda a nossa vida para este encontro definitivo com Ele. Assim viveram os santos, assim viveu esta nossa irmã Santa Luzia, viveu a sua vida nesta expectativa de se encontrar definitivamente com o Senhor, o que ela alcançou pela coroa do martírio, pela glória do martírio. A nós, meus irmãos, certamente não seremos chamados para encontrar o Senhor pelo martírio, como foi Santa Luzia. Mas isso não significa que o Senhor não nos vai chamar para junto de si. Então, da mesma maneira como ela se preparou para receber o Senhor, para se encontrar com Ele, assim como ela aplainou na sua vida
os caminhos para se encontrar com Jesus, também nós precisamos aplainar estes caminhos, aplainar o nosso coração, endireitar aquilo que em nós está torto, está vicioso, colocar sob a luz da palavra de Deus, por uma vida virtuosa, de modo que, quando o Senhor nos chamar a si, nós possamos ter a mesma graça de Santa Luzia, a graça de contemplar a face de Deus. E aqui termino, mas antes uma pequena, certamente vocês conhecem, mas não posso deixar de citar um fato da história de Santa Luzia que nos ensina sobre a devoção aos santos. Digo isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós somos tidos por idólatras, enfim, porque veneramos aqueles que já venceram com Cristo. Mas, na vida de Santa Luzia, há uma passagem, há um fato, de que a sua mãe, cujo nome eu não me lembro, sua mãe sofria de uma doença que a levava a ter uma hemorragia. E o culto aos mártires era muito grande dentre os cristãos naquele tempo. E Santa Luzia ouviu falar da Virgem Águida, que havia sido martirizada antes dela. E a fama de Santa Águida, então, se espalhou pelas regiões da Sicília, e Santa Luzia, então, resolveu fazer uma peregrinação com a sua mãe até o túmulo de Santa Águida para pedir a intercessão de Santa Águida pela cura da sua mãe. E quando lá chegou, Luzia teve uma visão de Santa Águida que lhe disse: você veio até aqui pedir a mim aquilo que você mesmo pode realizar diante de Deus, a cura da sua mãe. E a partir daquele instante, a mãe de Santa Luzia ficou curada desta enfermidade. Vejam como os santos estão sempre intimamente unidos. Santa Luzia ouviu falar de Santa Águida, fez esta peregrinação até o seu túmulo, pediu a intercessão desta também Santa Virgem e mártir e alcançou de junto de Deus esta graça. E hoje, estas duas santas são lembradas juntas pela Igreja no cânon romano, a oração eucarística primeira, quando na segunda parte em que a Igreja reza lembrando dos santos, fala das 7 santas mulheres, de 7 santas mulheres da Igreja de Roma, Felicidade Perpétua, Inês e Luzia, Águida, Inês e Cecília, Águida e Luzia, Cecília Anastácia. Essas duas santas são nomeadas juntas, Águida e Luzia, não porque se conheceram em vida, como outros santos ao longo da história da Igreja se conheceram em vida, mas porque se conheceram pela fé em Jesus. Assim também nós não podemos conhecer Santa Luzia, quem temos por padroeira em vida, mas a comunhão dos santos nos leva a conhecer, a venerar e a pedir a intercessão desta nossa irmã que hoje se encontra junto de Deus, para que ela nos alcance a graça de sermos homens e mulheres realmente comprometidos com o Senhor, que vivem uma vida segundo o Espírito Santo, uma vida santa e piedosa. Que a bem-aventurada Santa Luzia nos ajude a seguir Jesus hoje e sempre.
Amém.